Fala, meus companheiros de front, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje para encerrar a série sobre ordens de serviço de lubrificação, né? Hoje vamos falar sobre ordens de serviço extraordinárias ou fora de rota e vamos falar também sobre as notas de anomalia ou não conformidade que podem ser encontradas pela área, né? É uma série de 3 vídeos, né? Esse é o terceiro. Os vídeos anteriores estão aí no meu perfil, vocês podem dar uma olhada lá, quem não viu ainda, né? E qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente, tá bom? Toca a vinheta. Bom, pessoal, as ordens de serviço extraordinárias são o seguinte: são todas as ordens de serviço que são executadas fora da rota, né, de serviço. Você tem a sua rota lá periódica, né, a rotina de lubrificação dos equipamentos, mas ela pode ser executada por vários fatores. Por exemplo, uma solicitação da manutenção, porque fez um reparo no equipamento lá e precisa relubrificar, ou uma troca que eles fizeram e precisa lubrificar novamente. Pode ser uma solicitação da operação, que viu alguma anomalia no equipamento ali, uma temperatura maior, ou um barulho diferenciado, eles solicitam. Ou até próprio pelo técnico de lubrificação, ou lubrificador, que está passando por um equipamento próximo ali e verificou alguma coisa, ele pode fazer. Tem outros fatores também, né? Outros tipos, mas esses são os principais, tá? Então, o que acontece? Ele pode fazer a lubrificação ali, só que ele tem que anotar e passar essa informação adiante para ir para o plano de lubrificação. Porque aí essa lubrificação que foi feita fora de rota ou extraordinária vai para o plano, né? E aí pode ser avaliado se precisa mudar uma periodicidade, precisa fazer uma manutenção, o que precisa ser feito e por que aconteceu essa lubrificação fora de rota, né? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como as informações que tem que ter nessa ordem de serviço extraordinária. O serviço que foi executado, né, no caso troca de óleo, no caso desse exemplo, o código do lubrificante, como foi visto nos vídeos anteriores, o número do ponto de lubrificação, o ponto em si, que foi executada a lubrificação, a quantidade de ponto e a quantidade de lubrificante empregado. O executante, né, da ordem de serviço extraordinária, a data que foi feita a execução, o código, né, por que foi feita aquela lubrificação extraordinária. Foi a lubrificação que pediu, foi notado alguma outra coisa, tem que estar lá. Existem esses códigos previamente, que devem ser determinados, né, esses códigos, né, para facilitar. O tempo que foi gasto no serviço e o motivo que foi feito. No caso aí, o motivo é manutenção do vazamento no reservatório, né? No caso, a manutenção foi lá, tinha um equipamento que vazava, ela fez a manutenção, né? E aí nós fomos chamados para fazer a lubrificação. A observação, se tiver alguma, no caso aí troca de filtro, né? Por que é importante também estar informando isso? É muito normal dentro das indústrias existir vazamento de equipamentos, né? E esses equipamentos não podem ser parados, né? Ocorre muito com hidráulico, acontece muito com redutores. Esses equipamentos não podem ser parados por causa da paraprodução. Então a equipe de manutenção com a engenharia avalia e eles chegam à conclusão de que é mais benéfico continuar lubrificando, mesmo com vazamento, e usar medidas de contenção desse vazamento, mas lubrificar várias vezes, do que parar esse equipamento, né? Quer dizer, vai ser mais econômico para eles continuar repondo constantemente o lubrificante e não parar. Só parar quando for programado, quando tiver uma parada anual, né? Então é muito comum chegar nessa conclusão. Já tive casos de uma montadora que eu trabalhava, né, em que
onde todo o prédio dela ali, que fabricava eixos, coroa, pinhão, ela tinha muito equipamento hidráulicos de altos volumes, né? Porém, vazava muito, tinha muito problema de vazamento, né? E por ser fabricação de eixo, coroas, pinhões, usava muito torno CNC, né? Muito torneamento de peças ali. E esses vazamentos, eles acabavam indo até no processo, né? Na hora de usinar, eles caíam lá, vazavam pelo equipamento e acabavam caindo nos próprios óleos de corte, fluido de corte ali, nos solúveis, né? Então, como eram muitos equipamentos que tinham esse vazamento, por idade já e tudo, era necessário fazer essa reposição quase que constante de lubrificante, né? Uma vez que parado, era muito mais dispendioso para a empresa, né, do que refazer essa lubrificação constantemente. Eu tive que construir uma rota, né, com o pessoal só de completar vazamentos. Como é que foi feito isso? Lá, por ser uma montadora e tinha muito espaço, muito e grande, né? A gente tinha um carrinho tipo aquele carrinho de golfe elétrico. Então a gente enchia lá esse carrinho com várias bombonas de 20, 12 e 5 litros, né? E eu tinha um funcionário que rodava 2 vezes no período da manhã, que era o primeiro turno, entre 6 da manhã e 2 horas da tarde, ele rodava 2 vezes a rota, completando esses vazamentos, né? No período da tarde, o pessoal que entrava às 2h30 e ia até às 20 horas, esse pessoal fazia mais uma rota com esse carrinho, e o pessoal do último turno da noite também fazia mais uma rota com esse carrinho, né? As rotas eram menores nesses horários porque tinham menos equipamentos funcionando, né, devido aos turnos. Então, completava-se diariamente, né, os equipamentos para não parar, para não ter problema, né? Porém, tinha que ser preenchido essas ordens de serviço, porque tinha que ir para o sistema isso, né? Uma vez que o consumo aumentava muito, né? E aí tinha que ser apresentado em relatórios os motivos por quê. Então essa é a grande importância, esse é um exemplo da grande importância das ordens de serviço extraordinárias. Agora vamos falar sobre nota de anomalia ou não conformidade. O que se trata essa nota de anomalia ou não conformidade? Nossos técnicos de lubrificação, o lubrificador, eles quando estão na rota, fazendo sua atividade rotineira, né, eles acabam rodando por toda a fábrica, né? A gente já fez estudos onde a gente teve equipes de trabalho que o nosso pessoal da lubrificação é o pessoal que mais fica rodando o parque industrial da fábrica, né? Ele roda mais que o mecânico, porque o mecânico ele vai isoladamente para suas atividades, e as atividades dos mecânicos costumam ser bastante tempo, né, para executar, e mais do que os próprios inspetores de equipamento, né, porque os inspetores, além de ter a rota deles ali, eles têm uma parte grande de relatórios estatísticos e tudo, né, e eles rodam partes da fábrica durante um dia, por exemplo. Quanto à nossa equipe são determinadas por áreas, né, são 2 lubrificadores, dependendo 10 lubrificadores. Eu já trabalhei com equipe até de 60 lubrificadores, né? Então esse pessoal está constantemente passando pelas rotas, passando pelo todo o parque industrial dividido por setores, cada um com sua rota, mas eles passam por tudo. Então eles têm a capacidade, por conhecer o equipamento, por estar lá constantemente, diariamente nessas rotas, eles têm a capacidade de analisar se o equipamento está com uma temperatura diferente, está com uma vibração diferente, está com um ruído diferente, ou se está acontecendo alguma coisa que o equipamento está fora do normal. Então a função deles, por ser os que mais estão presentes na área, de qualquer outro, estar relatando essas anomalias que são encontradas, né? É preenchida uma nota de anomalia e é enviada para o setor de manutenção, né, para os responsáveis de manutenção ou engenharia, dependendo da empresa, né? Então eu vou mostrar para vocês o exemplo das informações que devem conter numa nota ou de anomalia ou de não conformidade, depende de como a sua empresa trata
essa informação. O equipamento, né, no caso aí o exemplo é o moinho martelo, o conjunto, o eixo do moinho, né, o ponto, né, em si, é mancal, loa, lá do posto de acionamento, a quantidade de pontos, 2 pontos, quantidade de lubrificante que vai lá, o número do ponto de lubrificação, que nós já falamos no primeiro vídeo, né, o que significa, o colaborador que verificou a anomalia, a data que ele fez, o número da nota de anomalia, porque ela tem que ter uma numeração para ter uma sequência e poder pesquisar depois, e a ordem da notificação. O que significa essa ordem da notificação? Muitas vezes é feita uma notificação enviada para o pessoal, mas isso por causa de programação, a manutenção, engenharia, por causa de outros fatores, eles não executam imediatamente essa ordem essa anomalia, né? Ou a programação não fez ainda, por qualquer fator que seja. Então a gente vai lá, a gente percebe, faz a primeira notificação. Então lá, quando vai a primeira notificação, da ordem da notificação primeira. Vamos dizer que passou uma semana, não foi resolvido o problema. Então vai lá, a ordem da notificação segunda, né? Segunda vez que notifica, né? E assim por aí vai até que seja reparado. Por quê? A partir do momento que você notificou e não foi feito nenhum reparo, e você está lá avisando e vem essa quebra, mesmo que seja por uma questão até de lubrificante, você tem avisado, você tem informado, você está apontando o problema, né? Então não é uma responsabilidade mais de quem faz a execução da lubrificação, né? É uma responsabilidade, ou seja, da programação, da manutenção, da engenharia, por esse problema. Então eles, se não executam, eles têm que dar um motivo porque não estão executando para você poder dar baixa. Essa informação tem que estar no plano de lubrificação também, tá, gente? É muito importante. E a última informação que tem que ter é o relato de anomalia em si, né? O que está acontecendo, né? No caso aí do exemplo, foi identificado um superaquecimento por desbalanceamento do rolamento, né, lá do posto de acionamento. Ao executar a lubrificação, foi percebido o aquecimento no contato com as mãos e foi percebido também vazamento da graxa pela alta temperatura. Acionamos o inspetor de vibração, que identificou o desbalanceamento. Verificamos por termômetro digital que a temperatura está 26 graus acima do normal do equipamento e 16 graus acima da especificação técnica da graxa. Quer dizer, você está dando todas as informações, ó, tem um problema aqui, precisa resolver, né? E aí passa para frente, né? E aí uma informação que eu não coloquei aqui, gente, que é importante, para quem você notificou, né? Qual setor você notificou ou quem você notificou. Tá? Acrescenta aí essa informação, não está aqui, mas eu lembrei agora e é muito importante também você ter esse registro. Aí você vai informar no teu plano de lubrificação isso, para ter o controle, né, para ter todas as informações. É isso, pessoal. Essas são as informações importantes de todo o universo do plano de lubrificação, as informações que tem que ser alimentado o plano para que ele seja sempre vivo, sempre acompanhando a realidade da planta, né, para ele sempre estar atualizado, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida mandem para mim, né? Outra informação que vocês queiram pode mandar também. E peço também que vocês compartilhem com mais pessoas aí que vocês conhecem da área aí, da manutenção, da engenharia, da lubrificação, né, para a gente difundir essas informações aí que são de suma importância para um plano de lubrificação confiável, um equipamento confiável, né? E como eu disse aí em outros vídeos aí, eu já cheguei até 3 anos aí sem quebra em 4 plantas simultâneas, uma equipe trabalhando, né? E nós conseguimos ficar 3 anos sem nenhuma quebra por lubrificação. Quer dizer, não é nenhum milagre, né? É só trabalhar com essas informações, trabalhar com um bom plano de lubrificação e mantê-lo ele sempre bem informado. Sempre retornar muito bem as informações para que ele esteja alinhado com a realidade da fábrica e do nosso pessoal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.